Você sabia que é o seu coração e não o seu cérebro que é o comandante supremo da sua vida? Você sabia que o seu coração ele tem pensamentos, que seu coração ele tem neurônios? Aproximadamente cerca de 40 mil neurônios que a ciência que estuda o coração ela vai dizer. Você sabia que a Bíblia Sagrada ela tem aproximadamente quase 1000 versículos que fala acerca do coração e da transformação do coração? Você deve conhecer um dos mais famosos, que vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Vem comigo até o final. Se você está neste vídeo é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. Então não ignore esse vídeo. Esse vídeo talvez vai ser um dos vídeos mais importantes que o Espírito Santo fez chegar na sua vida. Você tem orado a Deus, você tem pedido uma transformação na sua vida e a transformação ela chegou a partir desse vídeo. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo nunca mais o seu coração vai ser o mesmo, nunca mais o seu cérebro vai ser o mesmo, a sua mente vai ser o mesmo, as suas ações e os seus resultados vai ser o mesmo, que a partir deste vídeo o Senhor vai te transformar. Olá, meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor aqui do canal De Volta ao Caminho e meu objetivo nesse canal é ajudar pessoas a voltar de volta ao caminho. Pessoas que perderam seus corações, pessoas que se desviaram do propósito do Senhor, que ainda às vezes estão dentro da igreja, mas estão perdidos nos propósitos, no caminho, no objetivo e na missão que o Senhor tem para você. Então o meu objetivo aqui é te ajudar a resgatar, te ajudar você a encontrar o seu coração novamente e voltar para o caminho da promessa que o Senhor fez. Porque talvez você tenha pensado, talvez você pense, ou tenha pensado em algum momento que o Senhor esqueceu de você, que o Senhor esqueceu das suas promessas. Mas eu quero aqui dizer para você que as promessas do Senhor estão mais vivas do que nunca na sua vida e que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Então nesse canal que nós estamos trabalhando duas séries, nós estamos trabalhando a série da leitura do livro Coração. Eu não vou citar o autor aqui por causa de direitos autorais, mas eu vou deixar na descrição e nos comentários fixado o link do livro para você comprar o livro desse autor aqui, o autor Coração, o livro Coração, 21 dias para a transformação. Serão praticamente 21 capítulos, mais a introdução. Já tem a introdução e mais 5, então vocês entram na playlist. Vou deixar a playlist do Coração para vocês aqui em cima, aqui para vocês acessarem, vocês que não entrou. E estamos trabalhando aqui também a jornada Somos Todos Bereanos, onde nós pegamos um versículo que muitas vezes ele é usado de forma isolada, nós analisamos ele, lemos todo o contexto e entendemos qual é a real mensagem que está se passando. Você vai perceber que muitas vezes é pego versículos isolados e dali se cria uma crença e essa crença vai para o coração. E nós que estamos estudando o coração, nós vamos ver que muitas vezes, na maioria das vezes, o Espírito Santo de Deus ele fala no nosso espírito e essa mensagem chega ao nosso coração. Só que se o nosso coração estiver torto, se o nosso filtro do nosso coração estiver sujo, uma coisa que nós vamos falar bem aqui nessa aula aqui, a mensagem não vai chegar e essas ações vão ser diferentes. Então capítulo 6, sem mais delongas, capítulo 6, Coração, o Comandante Supremo. Antes que eu comece aqui a leitura, verifique a sua inscrição aí. Se você não tiver inscrito, se inscreva no canal agora, dá aquele like para poder ajudar essa mensagem chegar para outras pessoas. E aproveita, comenta como é que você que já tem assistido todos os demais capítulos para trás, comenta qual a transformação que o Senhor tem feito na sua vida. Deixa um comentário, eu tenho percebido que o vídeo está tendo visualização, mas está faltando curtida, está faltando comentário, ou duas coisas estão acontecendo, Ou o Senhor está falando com você e você não está sendo grato naquilo que o Espírito Santo está te entregando, ou então o Senhor não está falando para você e não está gostando, e você não está gostando do vídeo. Então de qualquer forma eu te peço, deixe seu comentário, ainda que seja, Leandro, não estou gostando dos vídeos, Deus não falou comigo, não fez sentido para mim, ou então fez sentido para mim, Deus está falando comigo, minha vida está sendo transformada. Comente, que quando você comenta, quando você curte, quando você se inscreve, compartilhe, o algoritmo entende que essa mensagem é uma mensagem poderosa e ela leva essa mensagem para outras pessoas e outras pessoas serão alcançadas pelo poder, pela transformação da mensagem, igual você está sendo. Então capítulo 6, Coração, o Comandante Supremo. Espírito, alma, coração, cérebro, corpo estão constantemente trabalhando juntos e interagindo entre si, mas o coração é o comandante supremo. A informação que Deus coloca em seu espírito vai para seu coração, que o filtra e a transmite ao cérebro, onde ela é processada e a partir dali é passada ao resto do seu corpo.
Quando você entende que Deus nos criou com perfeição e que tudo funciona em harmonia, precisa ter cuidado com sua maneira de viver. Não precisamos nos preocupar com o nosso homem espiritual, que tem conhecimento da plena verdade da vida de Deus que está em nós. Se dessemos ao nosso coração tanta atenção quando dizem que devemos dar ao nosso homem espiritual, andaremos permanentemente em vitória. Parando aqui já, eu não vou entrar em detalhe nessa parte aqui, que já teve um outro vídeo que a gente falou bem explicado sobre essa questão. Mas o que ele está dizendo aqui no primeiro momento, que nós temos um homem espiritual e muitas das vezes nós queremos transformar o nosso homem espiritual. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou orar, vou buscar, vou jejuar para me fortalecer o meu homem espiritual, para me poder transformar o meu homem espiritual. E ele já deixou bem claro em outras passagens que o nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual, ele já é pleno no Senhor, porque ele é a parte que vem de Deus, ele é o sopro de Deus na nossa vida. Então o nosso homem espiritual ele já foi vivificado. Na cruz do Calvário, ele foi vivificado e foi resgatado e nós somos agora nova criatura. Então o nosso espírito, ele é pleno, nosso espírito ele é perfeito diante de Deus. E é no nosso espírito que o Espírito de Deus se comunica conosco. Só que essa mensagem ela chega ao nosso espírito e o nosso espírito ele transmite ao nosso coração. Porém, como tiver o nosso coração, aqui que ele vai começar a falar, se o filtro do nosso coração estiver sujo, essa mensagem, mesmo sendo do Espírito uma mensagem verdadeira, ele vai trazer o nosso Espírito vai tentar trazer o nosso coração, só que o nosso coração torto vai sufocar essa mensagem. Então aqui, isso é o que ele está dizendo, nosso Espírito já é pleno, então a nossa busca não é para que Deus transforme o nosso Espírito, não é para que Deus melhore o nosso Espírito, fortaleça o nosso Espírito, que o nosso Espírito já é forte. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito ele está preparado. Muitas vezes é a parte da carne que está fraca. Então, o Espírito nosso ele já é pleno no Senhor. É o nosso coração que muitas vezes ele está fora do propósito. Quando ensino essas verdades poderosas, sempre levo 2 filtros de café para ilustrar esse processo. Um novo e totalmente limpo e outro com um pouco de sujeira e cocô de cachorro dentro. Eu abro uma garrafa de água limpa na frente dos alunos, despejo um pouco dessa água dentro do filtro limpo e dali ela escoa para dentro do copo. Então chamo um voluntário e peço a ele que beba aquela água e que ele faz sem hesitar. Depois pego o filtro sujo e despejo a mesma água pura dentro dele, sobre outro copo, e a água sai completamente suja. Então peço que algum voluntário venha e tome a água desse copo. Porém, até hoje ninguém jamais se prontificou. Os alunos geralmente ficam com muito nojo quando eu lhes digo que o recipiente e a água original estavam muito limpos e que a diferença está apenas no filtro. Eles começam a entender a importância do coração. Não importa a pureza e a perfeição da verdade que está em seu espírito. O que importa é se o filtro está limpo ou sujo. Seu espírito sabe que em Cristo você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Contudo, seu espírito não transmite essa verdade ao seu cérebro, mas ao seu coração. Quando o seu coração recebe essa informação, ele pode aceitá-la como uma verdade absoluta ou distorcê-la, dependendo da condição em que ele se encontra. Se seu coração for como filtro de café sujo e já tiver sido contaminado por mentiras religiosas ou por seus pais, professores ou até mesmo pastores que incutiram em você, essa verdade agora será distorcida e transmitida ao cérebro dessa forma. O cérebro então processa essa informação e dará ordens a todas as células do nosso corpo. Então aqui ele vai falar sobre um coração reto e um coração torto. Ele vai falar sobre o filtro do coração. Então aqui é muito importante, que a gente sempre, muitas vezes, muitos aprenderam que o nosso comandante supremo era o cérebro, que o cérebro dava em toda a informação. Então hoje, com os estudos da nova ciência, tem gente até analisando alguns versículos da palavra de Deus, nós começamos a entender que é o nosso coração que é o comandante supremo, que é no nosso coração onde está todos os pensamentos. É por isso que a Bíblia vai dizer: guarda tudo que se deve guardar, guarda o coração, que é dele que procede as saídas. Então o nosso coração que recebe essa informação do nosso espírito. Nosso espírito é pleno, a mensagem chega no nosso espírito e o nosso espírito traz ao nosso coração. E aí vai depender como esse coração vai filtrar essa mensagem. Porque se o coração tiver crenças erradas, ele não vai acreditar nessa mensagem que o espírito vai trazer e vai distorcer essa mensagem e vai enviar uma informação errada para o cérebro executar. Que a gente começa a entender que o coração, onde está registradas as informações, que o coração ele manda o comando para o cérebro
para o cérebro executar esse comando. Então, nosso cérebro ele vai executar aquilo que o coração mandar de informação. Porém, se essas informações estiverem erradas, elas vão chegar errada no cérebro e a ação dela, a execução dela vai ser errada e, consequentemente, os resultados serão errados. Darei um outro exemplo. Seu homem espiritual sabe que você é totalmente justo em Jesus Cristo e, portanto, merece ser saudável. Quando essa informação é transmitida no seu coração, ele a filtra e repassa ao cérebro como verdade ou de forma distorcida. Dependendo do seu filtro, seu cérebro então simplesmente processa a informação que recebe do coração. Se o seu coração estiver cheio de culpa e vergonha, crendo que você merece punição ou algo ruim da parte de Deus, o cérebro passará essa informação ao corpo e você o colocará constantemente em situações nas quais ferirá, podendo até desenvolver doenças. Confie em mim, o coração funciona perfeitamente de forma positiva ou negativa. Se seu coração acredita que você deve adoecer, então o seu cérebro passará essa informação ao resto do seu corpo e ele desenvolverá todo tipo de doença. Os médicos chamam isso de doenças psicossomáticas. Eu chamo de resultado de um coração distorcido. Então a mensagem às vezes ela vai chegar plena no nosso coração. Quando a gente pega às vezes a palavra de Deus, né, vai dizer lá, seja preservado todo o vosso corpo, alma e espírito. Então a palavra nos ensina a gente preservar o nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, que nós fomos curados, que o Senhor levou, né, na cruz todas as nossas dores e enfermidades. Então essas são verdades plenas que a gente lê na palavra de Deus e que a gente tenta trazer para dentro do nosso coração. Só que muitas vezes o nosso coração vai estar torto, o que ele diz, né? Então se a pessoa às vezes ela teve uma infância, ela passou algumas coisas que ela inconscientemente registrou uma crença que ela não merece, que ela não é merecedora, então ela vai receber, exemplo, essa informação aqui, ó, você é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Só que a crença torta do coração dela não vai deixar ela acreditar naquilo ali. Ela sempre vai achar que ela não é merecedora e sempre ela vai estar assim, entrando em situações que vai prejudicar a vida dela. É igual você falar assim, eu quero me tornar uma pessoa saudável, porque a Bíblia vai dizer, né, que a gente deve preservar o nosso corpo. Só que muitas vezes, principalmente nós que somos cristãos, a gente vai ter aquela informação, né, um jargão que o crente gosta de usar muito, né, que crente come muito. E hoje cada vez mais você vai vendo os cristãos, né, comendo e comendo cada vez mais, e muitas vezes, maioria das vezes, não são comidas que cuidam do corpo. Não são comidas que preservam esse corpo. São alimentos muitas vezes processados, alimentos que cada vez mais têm feito um aumento de sobrepeso, têm feito da perda da saúde e adquirindo muitas vezes certas doenças e descumprindo aquilo que o Senhor diz, né? E não conseguindo acessar as bênçãos que o Senhor fala. Preserva o seu corpo, preserva ele. Só que muitas vezes vai ter a crença que o tempo todo nós estamos colocando no nosso coração, que já foi instalado aqui dentro, que crente come muito. Então quando você repete crente come muito, você começa a agir diante disso. E aí muitas vezes você não acessa todas as sortes de bênçãos espirituais, você não acerta, muitas vezes você começa a acessar uma vida de doença, aí você está sempre desanimado, aí daqui a pouquinho você está diabético, daqui a pouquinho você está com um monte de problema de saúde, porque você não está conseguindo acessar. E o Espírito ele tenta trazer o seu Espírito, mas quando bate no seu coração, o seu coração não consegue acessar, porque o seu coração está com mensagens tortas que sempre te leva fora do propósito daquilo que o Senhor chamou. Então, em minha opinião, ao menos 70% a 80% de todas as doenças crônicas se originam nas crenças erradas do coração. E isso aqui é verdade, né? Eu conheço duas pessoas entre si, que elas são até irmãs, que muitas vezes elas ficam brigando toda vez que elas se encontram, né? Elas ficam brigando entre si para quem tem mais doença. Não, eu tenho isso. Ih, porque você não conhece o meu problema. Eu sou isso. Eu sinto dor para todo lado, tem 24 horas, que não sei o quê. E só fala de problema, só fala de doença, só fala de... E uma tem mais que a outra. Não que a minha é pior, porque a... E fica o tempo todo. E você vê que cada vez mais vai aparecendo mais coisa nessas pessoas. Uma hora é problema no osso, daqui a pouquinho é problema em outro lugar... aí toma mais de 30, 40 remédios, cada vez vai vindo novas doenças, porque o tempo todo elas estão repetindo que elas têm muita doença, que elas estão doentes, que elas isso e aquilo. E aí a palavra vai dizer que ele levou nossas enfermidades. Só que se o seu coração acreditar que você é uma pessoa doente, que você é isso, e muitas das vezes a própria pessoa, quando ela está com esse monte de doença,
ela começa a inventar coisas, ela começa a dizer: o meu problema é porque tem pessoas que fazem macumba para mim, meu problema é porque isso, o diabo que me colocou isso e aquilo. E muitas vezes pessoas cristãs, pessoas que falam que são cheios do Espírito Santo, e elas estão o tempo todo falando que o diabo está colocando doença, que o diabo está colocando isso, que o diabo está fazendo isso, né? Enquanto que não consegue acessar as bênçãos e as palavras do Senhor. Por quê? Porque as mensagens, porque o filtro do coração, aquilo que ele está falando, o filtro do coração torto, quando a mensagem cai, a mensagem pode cair, ó, você é abençoado com todas as sortes e bens espirituais. Através da obra consumada da cruz, o Senhor levou suas enfermidades. Só que se a pessoa acreditar que ela é doente, que o diabo está colocando um monte de doença nela, que pessoas estão fazendo macumba, invejando e colocando um monte de doença nela, e por isso que ela está doente, e cada vez mais ela está doente, que toda hora ela fala da doença, e toda hora ela quer disputar com os outros ainda que ela é doente mesmo, que é isso, é isso. Cada vez mais, não importa quanto a mensagem da palavra de Deus chega no espírito. O espírito da pessoa sabe que ela é uma pessoa saudável, né? Que ela é uma pessoa plena, só que o coração já aceitou a identidade da doença. O coração já declara o tempo todo que é doente. E automaticamente ele manda essa informação para o cérebro e o cérebro executa para poder trazer todo tipo de doença. E aqui é o que ele está falando, né? Que muitas das doenças, mais de 70%, 80% de todas as doenças crônicas se originam nas crenças erradas do coração. Sem contar aquelas doenças que estão sendo geradas, né? O que é também através das crenças erradas, quando a pessoa vive na mágoa, na angústia, no ódio, é porque está com crenças distorcidas também no coração. Porque se tivesse na direção daquilo que a palavra ensina, se tivesse com as mensagens certas no coração, ia entender a paz, o perdão, a alegria, o amor, e ia estar colhendo outro resultado. Então aí que você começa a entender a importância de guardar o coração. Guardar o coração, guardar aquilo que você está pensando, guardar aquilo que você está falando, guardar aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, né? Aquilo que você está sentindo, aquilo que você está experienciando, porque todas essas coisas vão reprogramaram já e vão reprogramar coisas erradas no seu coração. A diferença entre saber e conhecer. No grego original, assim como na língua portuguesa, também há diferença da palavra saber e conhecer. Você já ouviu alguém dizer: na minha cabeça eu já sei disso, mas ainda não chegou ao meu coração? Não creio que essa seja uma afirmação precisa. Acredito que a maneira correta de descrever o conhecimento seria assim: tenho certo nível de entendimento sobre determinada verdade, mas meu coração ainda não aceitou plenamente. João descreve esse processo como perfeição. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Nesse versículo temos 3 palavras gregas diferentes que descrevem o conhecimento, traduzidas aqui como sabemos, entendimento e conhecemos. Quando João diz que sabemos também que o Filho de Deus veio, sabemos simplesmente significa percebemos, é um fato que Cristo veio e viveu na terra. E esse não é o conhecimento profundo do coração, mas superficial. Quando ele diz que e nos deu entendimento, essa palavra significa que chegamos a uma compreensão através da meditação e reflexão. Quando ele continua dizendo para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, essa palavra significa adquirir conhecimento através da experiência. Aqui podemos ver a progressão das crenças do coração. Você recebe uma informação e através dela percebe que algo é verdade. Por exemplo, você lê na Bíblia que Deus lhe deu tudo o que você precisa para a vida e a piedade através do conhecimento dele. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Quando lê esse versículo bíblico, você passa a saber disso de forma superficial. É simplesmente uma informação que o seu coração recebeu e isso jamais lhe proporcionará a experiência dessa verdade poderosa. Agora você deve chegar a um conhecimento mais profundo que através da meditação e reflexão. Quando você convence o seu coração dessas verdades, ele transmite essa convicção ao cérebro, que a processa e passa todas as células do seu corpo, que logo trabalharão em conjunto para garantir que você vivencia essas informações. Então você que já está assistindo desde o primeiro, você tem visto a importância de você transformar o seu coração. Porque se você tiver com as crenças erradas no seu coração, você não vai acessar as bênçãos do Senhor. Você não vai viver o melhor do Senhor.
Por isso que nós vivemos nós temos hoje, né, muitos cristãos que eles têm a Bíblia Sagrada na mão, eles leem, mas eles não conseguem acessar o melhor de Deus. E por contrapartida, nós vemos muitas vezes pessoas ímpias, pessoas que não adoram o mesmo Deus, não têm a mesma crença, só que eles não têm informações sujas no coração a respeito de algumas áreas da vida, e eles acabam vivendo elas de forma plena. E nós vemos muitas vezes muitos cristãos com problemas de ansiedade, depressão, né, com vários problemas na vida porque estão com os corações tortos em várias áreas. Porque muitas vezes colocaram mentiras no coração achando que era verdade, baseado naquilo que se passaram na infância, que ouviram dos seus pais, que ouviram muitas vezes na igreja de forma distorcida. Por isso que nós estamos trabalhando na série Somos Todos Bereanos. E aí você começa a ver vários versículos que você passou por eles na vida toda e sempre pegaram eles de forma isolada, distorcida. E quando você vai analisando junto comigo agora nos vídeos, que você vai pegando o texto todo, você começa a ver outra coisa. Fala assim, nossa. E aí você começa a ver versículos que você viu de forma isolada, dentro de um contexto que você começa a entender, poxa, o assunto era isso então. O assunto era isso, e você nem imaginava que muitas vezes foi pegado só o versículo e dele criado uma mensagem. E a mensagem muitas vezes foi jogado fora da direção daquilo que o contexto dava. E aí, só que você colocou no seu coração a crença baseada na mensagem da forma que ela foi criada, né, por aquela pessoa, não da forma que realmente está na Escritura Sagrada. E aí você precisa começar a confrontar essas crenças. É por isso que você vai vir com a ajuda do Espírito Santo, pedir, Espírito, vai sondando. Por isso que você faz aquela tarefa, né, de todas as áreas da sua vida, você começar a buscar no seu coração. Coração, o que você pensa sobre finanças? O que você pensa sobre vida espiritual? O que você pensa sobre família, sobre filhos? E a primeira resposta que ele te der vai ser a crença que está registrada no seu coração. E aí você vai comparar ela com a luz da palavra de Deus. O que Deus diz sobre isso? O que a palavra diz sobre isso? O que Deus diz? O que Jesus diz sobre isso? O que o Espírito Santo me diz sobre isso? E aí você vai ver que o Espírito Santo vai começar a te trazer no seu coração. E aí você vai começar a fazer essa mudança. E aí sim, você começa a limpar o filtro do seu coração. Mas enquanto ele estiver sujo, as verdades de Deus vai chegar no teu espírito. O teu espírito vai tentar jogar para o seu coração. Só que o seu coração, ele vai fazer como naquela passagem do semeador, né? Existiam 4 solos. Em 3 dele, ali representa o coração. Em 3 solos, a semente caiu, que representa a palavra, não prosperou. Somente 1. Por quê? Porque 3 vai falar que os espinhos sufocaram, né? E você conhece toda a história. A energia do coração. Cada órgão e célula em seu corpo gera um campo magnético e o mais forte dele é gerado pelo coração. O campo magnético gerado pelo cérebro pode ser medido de até 2 centímetros de distância, enquanto o do coração pode ser medido até 1 metro de distância. Não é de admirar que a Bíblia nunca nos ensine a consertar nosso cérebro, mas fale quase 1000 vezes sobre o coração. Aqui é uma verdade muito grande, né? Realmente a gente vê a neurociência, né? Muitas vezes a gente fala sobre o estudo do cérebro, a transformação da mente, e fala o tempo todo de transformação do cérebro, mudar o seu cérebro, mudar a sua mente, correlacionando a mente ao cérebro aqui. Só que hoje a ciência do coração ela já mostra que essa transformação ela não é no cérebro diretamente aqui, ela é no coração, porque a ciência nova hoje ela já começa a mostrar, provar que o nosso coração tem pensamentos, que ele tem tipo um mini cérebro dentro dele, que ele tem mais de 40 mil neurônios, que ele funciona muitas vezes até mesmo independente do coração, que o cérebro apenas executa as informações que ele manda para o cérebro executar. Então na verdade não é o cérebro que manda informação para ele executar, é ele que manda as informações e o cérebro executa. Percebe que quando inicia a vida, o primeiro órgão que é se formado é o coração. Quando tem a morte também, pode haver uma morte cerebral. Enquanto tiver oxigênio, né, no seu corpo, o coração ele vai continuar pulsando e batendo, independente se tem um cérebro para poder mandar informação para ele funcionar ou não, porque ele tem as memórias já registradas. Por isso que a ciência do coração vai mostrar hoje que existe mais informações vindo do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Então por isso que o coração é um comandante supremo. E a Bíblia vai mostrar isso, a Bíblia vai provar isso. Por isso que toda transformação que a Bíblia manda fazer é no coração e não no cérebro. Mas hoje está muito famoso, né, sobre a transformação, né, baseado muitas vezes até daquelas filosofia que vem de René Descartes, né,
penso, logo existo. E aí começa-se uma linha de estudo, né, voltada toda para o cérebro, que o cérebro é o mais importante. Hoje tem estudos e mais estudos do cérebro. O cérebro é importante, mas mas muitas vezes esses estudos vêm para poder, às vezes, tirar a gente do foco daquilo que é a direção correta. E muitas vezes a gente está tentando fazer transformação no cérebro aqui, ó, pensamento positivo, tentando fazer. Só que quando você começa até mesmo a estudar a parte da física quântica e tudo mais, a física quântica vai nos mostrar que o cérebro, né, que é a primeira mente que eles chamam a mente consciente, né, a mente consciente, cerca ali, ó, é a mente magnética, que vai ter cerca de 5% de realização. Então, quando você, na sua mente consciente, que você fala assim, eu quero isso, ela vai ter 5% de poder de realização. Mas quando você traz para a mente do coração, quando você traz para o seu coração, né, que está ligado à sua mente inconsciente, você vai ver que aumenta praticamente aí, 90% ou mais a sua chance de realizar aquilo ali. É claro que vai ter uma terceira mente, que eles falam que é a mente cósmica, que essa mente é a mente suprema, que é a mente do nosso Deus. É por isso que Jesus vai dizer, né, tudo que pedires em meu nome, se crê em vossos corações que já está feito, recebereis. Aqui a gente vê a união das três mentes, né? Primeiro passou no seu cérebro, primeira informação você pensou aqui no seu cérebro, depois você trouxe para o seu coração acreditou. Então essa crença, agora o pedido que você fez e manifestou, está ali levou para Deus. Então, se realmente você passou por esse processo que Jesus falou, né, pediu ao Pai, e para pedir algo, primeiro tem que ter passado aqui, ó, né, nos seus pensamentos, no seu cérebro racional. Passou aqui. Só que Jesus falou assim, não adianta só pedir, né, não adianta só ter passado aqui na primeira mente, né, para gerar o pedido. Tem que dar primeiramente, tem que descer para o coração. Então, se pedires ao Pai, crendo nos vossos corações que já recebeste, será feito. Então, quando você passa para o coração, que é a sua mente inconsciente, e você acredita, aí agora é só você soltar e esperar com Deus, que aí agora é a terceira mente, que é a mente cósmica, a mente suprema mesmo de Deus, que vai agir em direção. Então isso é muito importante. O campo de energia do coração muda de acordo com as emoções. Elas têm muito mais a ver com suas escolhas do que com as circunstâncias que você enfrenta. Fiz um curso para me tornar terapeuta de traumas relacionados ao coração e fiquei fascinado ao redescobrir que a ciência concorda com a Bíblia. Quando entendemos que temos poder para assumir o controle das nossas emoções e aprendemos a fazer isso, a energia do nosso coração muda de negativo para positivo. Em vez de nosso cérebro receber informações destrutivas que normalmente causariam a liberação de substâncias tóxicas em nosso corpo, ele agora recebe informações benéficas que liberarão as substâncias saudáveis. Veja a seguinte prova científica. O coração é a mais poderosa fonte de energia eletromagnética do corpo humano, produzindo o maior campo eletromagnético ritmo de qualquer órgão do corpo. O campo elétrico do coração é cerca de 60 vezes maior em amplitude do que a atividade elétrica gerada pelo cérebro. Este campo, medido na forma de um eletrocardiograma, pode ser detectado em qualquer parte da superfície do corpo. Além disso, o campo magnético produzido pelo coração tem uma força de mais de 100 vezes maior do que o campo gerado pelo cérebro e pode ser detectado em até 3 metros de distância do corpo, em todas as direções. Quando você reflete sobre essa evidência científica e a conecta a uma das minhas passagens bíblicas favoritas, a de Provérbios 4:23, tudo faz sentido, porque dele, do coração, procede as fontes da vida. A energia liberada do seu coração tanto pode lhe proporcionar uma ótima vida quanto uma terrível vida. Hoje creio que a maioria das coisas pelas quais culpamos o diabo não tem nada a ver com ele. Na maior parte das vezes, elas estão relacionadas às crenças erradas do nosso coração. A forma do campo energético do nosso coração é tão grande que a informação armazenada nela afeta todos os órgãos do nosso corpo. Quando escolhemos a meditar em coisas como amor, bondade, cuidado, perdão, a mudança fisiológica no coração pode ser medida. Então isso aqui é algo importante, né, que a própria ciência já vem mostrando, né, como o campo do coração, como ele é eletromagnético, como ele tem 100 vezes mais, né, o campo dele gerado de energia magnética dele é 100 vezes mais, pode ser percebido em 3 metros de distância. Então isso aqui é algo muito importante. Então por isso a gente tem que trabalhar o nosso coração, guardar o nosso coração, porque muitas vezes a gente vai estar acessando coisas erradas baseadas na crença errada do nosso coração. Uma coisa que ele falou aqui no final aqui é muito importante. Muitas vezes a gente
culpa o diabo por várias coisas e às vezes o nosso coração que é torto. Eu falo porque teve um dia que eu achei até engraçado, né? Teve um dia que eu fiz uma visita, né? Uma dessas igrejas mais simples, onde as pessoas elas são mais simplesinhas, às vezes elas não sabem, às vezes muito cantar ali, né? No ritmo certo, às vezes não sabem muito ler a palavra de Deus. E aí esses dias, né? A pessoa começou ali cantar e aí ela não estava conseguindo enxergar direito, ou estava cantando tudo errado. E aí ela pegou e parou e falou assim: vamos orar aqui, porque, né? O diabo tenta envergonhar a gente, e a gente tem que orar, né, quando a gente sai de casa, porque senão o diabo envergonha a gente. Chega aqui, a gente canta tudo errado, a gente lê tudo errado, a gente fala tudo errado, porque o diabo ele fica furioso e ele quer nos enganar. Então a gente pega e olha assim, aí a pessoa pega às vezes e culpa o diabo por essas situações, mas na verdade as crenças que estão nos corações deles. Eles escolheram daquele jeito, né? Eles escolheram tipo assim, nós somos pessoas simples, nós não precisamos estudar, nós não precisamos aprender, nós não precisamos de aprender ritmo, nós não precisamos de aprender nada. Então o negócio aqui, no nosso coração é a gente oferecer o nosso melhor louvor, não importa como seja. Verdade, Deus vai olhar o seu coração, se o seu coração estiver puro e reto diante dele, ele vai receber. Só que muitas vezes você pode fazer a sua parte, de você aprender ali, ler melhor. Se você vai cantar um hino, você treinar ele ali. Claro que você mesmo assim você pode errar, mas quando você errou, a culpa não é do diabo. O diabo que fez você errar. Que quando você diz isso, você está acreditando o quê? Que o diabo a qualquer momento ele entra dentro de você e vai lá e toma ali as suas ações, seus movimentos e faz ali você errar, Então aquilo que você errou foi aquilo que você não treinou, ou foi aquele momento que você ficou nervoso, né? E você acabou ali fazendo esquecer, né? Esse sistema de luta ou fuga que se ativou fez você ali esquecer algo, fez você ali perder aquilo ali. Só que muitas vezes um coração torto, né? Principalmente muitos cristãos recebeu essas mensagens tortas e colocou no coração de tudo, tipo assim, de tudo de errado, de tudo que não está dando certo, culpar o diabo, né? Colocar a culpa em algo externo. Não, é o diabo que está fazendo isso. Aí eu fui cantar e errei a estrofe, o diabo que está furioso que fez eu errar a estrofe. Então quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo tipo assim, eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, Deus não está sobre mim. O diabo ele tem, em qualquer momento ele tem o poder de entrar em mim e fazer eu errar, fazer eu falhar. Ele que controla as minhas ações. Eu estou cantando aqui, é como se tipo assim, eu estou cantando aqui, do nada ele vai, entra em mim e faz eu errar aquilo ali. Então é uma crença totalmente distorcida. Então a pessoa não tem aquela autorresponsabilidade para entender, não, isso aqui que eu falei eu preciso treinar mais. Então próximo culto eu preciso treinar mais a letra, eu acabei esquecendo a letra porque eu não pratiquei, né? Talvez eu só peguei na hora aqui, então eu preciso praticar mais, me preparar mais para na hora ali eu apresentar o melhor com o Senhor. Talvez fazer um exercício de respiração antes, tranquilizar o meu coração, né? Manter uma coerência nele, para quando eu for ali cantar, louvar, fazer qualquer coisa, saia em plena ordem. Mas muitas vezes não. A crença errada vai ser sempre assim, não, a culpa é dele. Então se é a culpa dele, eu não preciso mudar nada em mim. E aí você nunca muda nada em mim e você sempre culpa o externo. Mas por quê? Porque a crença do coração está errada. As crenças do coração geram milagres. Há evidência científica de que todas as células do nosso coração, do nosso corpo, cooperam para garantir que aquilo em que o nosso coração acredita realmente acontece. O Senhor é minha força e meu escudo, nele confiou meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração solta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. É fascinante ver nesse versículo, onde o salmista menciona o coração que ele não diz que foi Deus quem o ajudou. Veja bem o que ele diz: nele confiou o meu coração e fui socorrido. Essa mensagem mostra que o socorro sobrenatural que ele experimentou não foi Deus vindo ao seu resgate, mas o resultado daquilo em que seu coração acreditava. Grande é o poder do nosso coração, e Deus o criou assim. Creio que à medida que aprendemos a estabelecer crenças bíblicas corretas em nosso coração, todos os poderes do mundo espiritual começam a agir em harmonia ao nosso favor. Quando temos sentimentos positivos e estamos em paz no nosso coração, o nosso coração bate de forma mais regular. Os 40 mil neurônios no coração monitoram a pressão arterial, os hormônios e os neurotransmissores, e essas informações são então enviadas ao cérebro. Por meio dessa comunicação, o coração tem a capacidade de mudar a maneira como o cérebro processa a informação. Contudo, devemos sempre nos lembrar
de que o coração só envia as informações que nós escolhemos. Não somos vítimas de nossas circunstâncias, somos mais que vencedores e temos a capacidade de influenciar o nosso próprio coração. O diabo não tem acesso ao nosso espírito, nem pode interferir em nosso coração, a menos que escolhemos dar acesso. Quanto mais entendemos o poder do nosso coração, mais cuidadosos ficamos para não permitir que ninguém ou nada escreva mensagens erradas nele. Damos ao diabo acesso ao nosso coração quando aceitamos e escolhemos suas mentiras, seus enganos e suas verdades distorcidas. Quando agimos com falta de perdão, amargura, raiva e ressentimento, no nosso coração se torna mais suscetível às mentiras dele. Mas quando aprendemos a andar e agir em amor, nosso coração não dá lugar algum ao diabo. Então precisamos realmente se atentar a isso aqui. Então muitas vezes, nós cristãos, nós temos essa mania, de tudo que acontece na nossa vida, responsabilizarmos algo externo, responsabilizarmos o diabo. Não é o diabo que está furioso, é o diabo que está se levantando, é o diabo que está fazendo. Claro que ele, o tempo todo, ele está perseguindo, ele está ao derredor. A Bíblia vai dizer que ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia não vai dizer que ele está ali no seu redor, te tragando o tempo todo, fazendo, acontecendo, não. Vai dizer que ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. E ele só está tragando aqueles que estão com o coração torto. Porque aqueles que estão com o coração torto estão dando legalidade para ele fazer isso. Agora, quando você está na direção correta, quando você começa a corrigir as crenças erradas do seu coração, você vai entender, opa, o anjo do Senhor está acampado ao meu redor. O diabo está lá ao derredor, querendo, mas ele não consegue chegar até mim, porque para chegar até mim ele tem que passar pelos anjos, ele tem que passar pelo Senhor que está dentro de mim, ele tem que passar pelo Espírito Santo que está dentro de mim, para poder ele conseguir chegar, mas por isso que ele não consegue chegar. Então, quando você tem esse acesso, você começa a buscar autorresponsabilidade. Então, você começa a entender, opa, tudo aquilo que eu preciso mudar, então, todas as coisas que estão acontecendo de forma errada, tem alguma crença errada que está fazendo eu agir de forma errada e está fazendo eu colher esse resultado. Se não for o Senhor trabalhando na minha vida, é alguma crença errada que está fazendo eu agir de uma forma e eu colher aquilo que eu estou plantando. E aí é por isso que você começa a buscar no seu coração, opa, aconteceu isso na minha vida, ou eu sempre ajo dessa maneira, será que essa maneira está na direção do Senhor? Então por isso que eu quero deixar para você aqui um exercício muito importante. O que você vai fazer? No seu dia a dia, você vai começar a sondar o seu coração, esses pensamentos do seu coração. E toda vez que vier um pensamento negativo, que você pensar algo negativo sobre você ou sobre qualquer pessoa, você registra esse pensamento. E aí você pega e depois faça uma pergunta. O que Deus pensaria sobre isso? Vamos supor, a gente tem muitos pensamentos, às vezes, de autossabotagem, na nossa mente. Então, que vem através de um sabotador chamado crítico. Então, muitas das vezes a gente vai ter uma voz que vai colocar em você e falar assim, você não é capaz de tal coisa. Vamos supor que você vai fazer alguma coisa e vai vir uma voz, no seu coração e vai falar assim, você não é capaz. Aí quando você percebeu aquela coisa que você não é capaz, ou que você não merece, ou qualquer informação sobre você, que às vezes, muitas vezes nós mesmos declaramos com a nossa boca, Você fez alguma coisa ali que deu errado. Aí muitas vezes, ai que burra, nossa, como você é burro, e aí começa você mesmo a falar, vamos supor que você teve essa informação negativa. Você pega essa informação e fala, opa, eu declarei que eu sou burro, eu declarei que eu não sou capaz, eu declarei que eu não posso. Tá, meu coração está pensando nisso, meu coração está falando isso. Mas beleza, essa informação aqui, o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? E aí você vai pegar, opa, aqui está dizendo que eu não posso. Poxa, mas a Bíblia vai dizer que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. A Bíblia vai dizer, eu estou pensando aqui, que eu sou burra. Poxa, mas em algum momento a Bíblia fala que eu sou burra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou burro, burra? Fala? Não fala. Então o que a Bíblia fala? Que eu sou isso. E aí você afirma essas crenças erradas, você pega e afirma por aquilo que Deus está falando. E aí você pega e faz essa troca. E aí você mostra. Só que o seu coração, você vai ver mais pra frente, a gente vai entrar mais na frente nisso, que o nosso coração ele funciona por imagem. Então não adianta somente você chegar e falar para ele assim, você é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Não adianta. Então por isso que muitas vezes a gente repete versículos, só que não muda. Porque já existe algo
que foi instalado aqui dentro. E esse algo que foi instalado no seu coração, essa crença errada, ela foi baseada a coisas que você ouviu por muito tempo, que você viu por muito tempo, que você ouviu por muito tempo, que você vivenciou, experienciou, passou por muito tempo, né? E essas imagens todas, elas registraram e transformaram crença. Agora, para você transformar uma nova crença, você vai ver que você vai ter que começar a colocar imagens novas no seu coração. Então, por isso que não adianta apenas você repetir aqui, eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, se no seu coração você não acredita nisso. Não adianta você falar que você pode repetir o versículo, posso todas as coisas naquele que fortalece, se a crença do seu coração não for essa, né? Se a crença do seu coração for uma crença de incapacidade, não vai adiantar você falar que pode todas as coisas. Você não vai poder, você não vai alcançar. Por quê? Porque quando você declara aqui na sua mente, córtex pré-frontal, você pensou, opa, sou abençoado. Só que quando isso desce para o coração pega e fala assim, não, aqui não tem nada registrado que você é abençoado. Aqui não tem nada registrado que você pode todas as coisas. Pelo contrário, aqui tem um jugo de inferioridade, né? Aqui tem uma crença de identidade errada, né? Uma identidade distorcida, crença de capacidade distorcida, crença de merecimento distorcido, não está nada disso aqui. Aqui você registrou aqui que você não merece, que você não pode, que você não é capaz. Isso que está registrado aqui dentro. Então, quando essas verdades da Escritura ela vem tentar bater, essas mentiras sufocam. Então, por isso que você precisa continuar nessa jornada de transformação do seu coração. Beleza? Deixar para vocês aqui, novos vídeos. Então, assista esse vídeo aqui que vai aparecer para você no final e continua na sua jornada de transformação no coração. Aqueles que não estão inscritos, verifica aí se você já está inscrito, né? Se você não tiver, se inscreva, ativa o sino de notificação. Se fez sentido para você, mete aquele like agora aí, dá um joinha para nós aí, deixa o seu comentário aí, o que Deus falou com você, qual foi a maior sacada desse vídeo, qual foi a maior palavra profética que o Senhor falou para você, qual foi o despertar, a mudança que o Senhor falou para você. Fala aí, fala comigo no comentário aí, deixa Deus te usar agora e compartilhe com pelo menos umas 10 pessoas esse vídeo. Então eu sou Leandro Nascimento, autor do canal aqui De Volta ao Caminho. Mais uma vez, gratidão por você ter ficado comigo aqui até o final. Quem ficou, coloca nos comentários aí, eu fiquei aqui até o final, Leandro. Que Deus abençoe, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. A paz do Senhor, meu irmão, que seu dia seja um dia abençoado. Deus te abençoe, tudo de bom, até o próximo vídeo.